Unidade 3, Ser Humano e Saúde. Aula 16.2, conteúdo: Seres vivos e o ambiente 2. Habilidade: compreender os conceitos de habitat e nicho ecológico relacionando com os seres vivos em um ecossistema. Muito boa tarde a todos, boa tarde, colegas professores, nossos alunos aí do 6º ano e a todos vocês que estão acompanhando a nossa aula. Vamos dar sequência aos nossos estudos ali sobre os seres vivos e o meio ambiente, né? Revisitando ali aqueles conceitos de ecologia. Na primeira parte da nossa aula nós falamos sobre diversos desses conceitos da ecologia. Vimos aí o que é a ecologia, né? Essa ciência aí que faz o estudo do meio ambiente, dessa interação dos seres vivos com o ambiente e entre eles também, tá? Então a gente vai continuar falando sobre isso, né? A gente vai continuar falando sobre os seres vivos, sobre o ambiente também. Vamos retomar alguns dos conceitos que vimos anteriormente, como comunidade, população, e vamos aprender alguns outros, né? Vamos fixar em alguns outros conteúdos também, certo? Nesse momento a gente vai compreender um pouco mais ali sobre o local exato onde vive uma determinada espécie de ser vivo, o que ela faz, né, naquele local onde ela vive, como ela interage com o meio ambiente, do que ela se alimenta, por exemplo. E aí qual o nome que recebe esse conceito? O primeiro conceito que a gente vai observar é o conceito de habitat, que está aí na nossa primeira imagem, olha lá. A habitat, então, é um termo bastante utilizado em ecologia e diz respeito ao local onde uma determinada espécie vive e desenvolve-se, ou seja, o habitat ou habitat é o ambiente propício para que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir-se. Aí na imagem nós temos uma floresta, né? E como nós sabemos, as florestas elas abrigam ali uma grande variedade de seres vivos, né? Tanto espécies vegetais quanto espécies animais. Então elas são aí uma floresta é considerada um local propício, né? Um ambiente propício, um ambiente ideal para que essas espécies possam se reproduzir e também conseguir seu alimento, como a gente pode observar. Tá? Então, um local onde vive uma determinada espécie, aquele local onde ela mora, digamos assim, entre aspas, é o que nós conhecemos como habitat, ok? E aí, para ilustrar um pouquinho mais o nosso conceito, a gente observa alguns exemplos diferenciados aí de habitat na nossa imagem, onde nós vamos ali desde as savanas, né, onde a gente já viu algumas imagens, entre outras regiões de florestas e de rios também. Então, olha só, nessa nossa primeira imagem, nós estamos visualizando aí, ó, os leões, né? Nós temos um leão e uma leoa, e os leões, como nós sabemos, a gente não vai encontrar na floresta amazônica, né? O habitat do leão, eles são as florestas, na verdade, as savanas, né? Os ambientes ali de savana, tá? Lá naquelas regiões da África, né? Onde a gente vai encontrar os leões, as zebras, as girafas também. E o peixe-boi? Olha aí o peixe-boi na nossa imagem do meio. Né? O peixe-boi a gente encontra aqui na nossa região, né? Principalmente aí nos rios, né, de água doce. Então a gente vai encontrar essa espécie de ser vivo, né, nos rios, como a gente conhece muito bem. Olha esse caranguejo. A gente está observando um caranguejo, e o caranguejo ele gosta de viver principalmente naquelas áreas mais alagadas, né, onde forma aquela espécie de lama, que é o conhecido mangue, né, ou também chamado manguezal. E aí então a gente observa aqui que o caranguejo ele está aqui nessa região de mangue, como a gente está vendo. E aqui embaixo a gente tem aí uns camelos, né? Camelos ou também dromedários são animais que vivem em desertos, né? Em regiões de deserto, como o deserto do Saara, por exemplo. Também a gente está observando aqui, ó. Desertos são esses locais, né, que possuem pouca vegetação e uma grande área ali de areia, por exemplo. E nós temos também as minhocas, né, que nós já falamos sobre elas em aulas anteriores, que elas vivem no solo, né? Então a gente sabe que o solo ele abriga ali uma quantidade de seres vivos, né? E entre eles a minhoca, né, que vai viver no solo, vai utilizar o solo ali como abrigo, né, para que ela possa se reproduzir e também obter seu alimento, né? E nós falamos também que a importância lá da minhoca para o solo é que ela vai deixar o solo mais arejado, né? Porque quando ela caminha ali dentro do solo, ela deixa aqueles espaços que vai sendo preenchido por ar, né? Então ela vai utilizando ali
o solo e também vai auxiliando para que o solo fique mais arejado. Então a gente está observando esse conceito de habitat, né, que é onde vive uma determinada espécie de ser vivo. A gente viu aí as savanas, a gente viu os rios, temos as florestas também, né, são diversos hábitats aí que os seres vivos se encontram. E aí a gente tem também, né, mais comumente, os hábitats naturais, né? Lógico que quando você fala em uma espécie de animal ou de um vegetal, por exemplo, você já pensa logo no ambiente natural dele, que são os hábitats naturais. Mas existem algumas regiões, né, que foram ali projetadas pelo homem, para abrigar uma determinada espécie de ser vivo, né? Seja para auxiliar na sua recuperação, né, para que ela possa passar ali por alguns cuidados, por exemplo, que são os conhecidos habitat artificial. Olha aí na próxima imagem. Então a gente tem aí o habitat artificial, que são aqueles construídos pelo homem. Os habitats artificiais foram criados com o objetivo de recriar um ambiente de algumas espécies, né? Então, na tentativa ali de você fazer um ambiente parecido, né, imitando ali uma área onde seria o local natural daquela espécie de ser vivo, né? Como exemplo, nós temos aí o zoológico, mais especificamente na nossa primeira imagem, o zoológico do SIGS, né, que fica aqui na nossa capital, Manaus, né, que é mantido ali pelo Exército. Quem estiver aí em Manaus, né, quando vocês tiverem a oportunidade de vir aqui em Manaus, se puderem conhecer o zoológico do SIGS, vale muito a pena o passeio, né? Conhecer ali diversas espécies de animais, temos os macacos, as aves, né, entre outras espécies da nossa região, certo? Onça pintada também. Então, um zoológico, ele não é um ambiente natural, ele foi construído ali pelo homem, né, para que ele pudesse abrigar aquelas espécies de seres vivos, né? Sejam seres vivos que foram recuperados, né, e para que depois eles possam ser soltos no seu habitat natural. Na imagem do meio, a gente observa ali uns peixinhos no aquário, né? E um aquário ele é um outro exemplo de um habitat artificial, né? A gente sabe que os peixes não vivem naturalmente dentro de casa, né? Mas tem muitos peixes, né, que são os conhecidos peixes ornamentais, principalmente aqueles famosos, o cardinal, né, e o acaradisco, que são considerados peixes ornamentais. Eles são utilizados ali, né, para que você possa colocar nos aquários, né, para fazer uma ornamentação ali na sua casa, por exemplo, né? Então a gente observa na imagem, a gente está vendo o véu de noiva, que é esse peixe mais laranjinha, que eles são comercializados para viverem em aquários, né? Então, um aquário, ele é um ambiente artificial, certo? E temos também os criadores de peixes, né? Como a gente pode observar ali, as pessoas que comercializam peixes, né? E elas cultivam também, fazem aquela atividade da piscicultura, né? É muito comum a gente ver em alguns locais aqueles, como se fossem piscinas, né? Piscinas naturais, que a pessoa tem ali o seu criadouro de uma determinada espécie de peixe, por exemplo, como a gente está vendo aí nessa imagem. Certo? Muito bem. E os habitats, né, eles podem passar ali por alguns prejuízos, né, podem passar por alguns problemas que são os impactos ambientais, né? A gente vai ver na nossa próxima imagem um pouquinho ali sobre a destruição dos habitats, que é uma das principais causas da perda da biodiversidade. E cabe ressaltar que esse processo ocorre em decorrência de atividades humanas. Então, como a gente está observando aí nessas duas imagens, a gente tem aí atividades, né, que são feitas pelo homem que podem destruir o local, né, onde vivem as espécies de seres vivos. Então, você observa aí nessa primeira imagem o que era anteriormente uma floresta, né, uma área de mata fechada, por exemplo. Você observa que as árvores estão sendo derrubadas, né? A gente tem aí uma atividade de desmatamento. Você está retirando uma grande quantidade de árvores para fazer ali um campo, né, de produção de alguma... para cultivar alguma planta, a soja, por exemplo, ou até mesmo para fazer a agropecuária, né, para cultivar e criar gados nesse local, né, com o objetivo de comercializar. Então, é uma retirada de uma área verde, né, e onde você perde uma grande biodiversidade, porque você vai estar perdendo ali espécies de vegetais e também os animais que vivem nesse lugar, né? A gente sabe que tem muitos macacos que vivem nessa área, aves também, então eles estão perdendo o seu habitat, né? Eles estão sem ter onde viver. E também nessa outra imagem de baixo a gente está observando ali os tratores, né, trabalhando numa área
para a abertura, né, de estradas, por exemplo. Olha aí na nossa próxima imagem. As causas, então, desse processo, né, elas são o crescimento das cidades, né, a cidade vai crescendo, muitas vezes desordenadamente, esse processo aí de urbanização, e aí o que acontece? Muitas vezes a cidade passa a invadir as florestas, né, invadir aquelas áreas verdes, porque vão sendo construídos ali prédios, né, condomínios, para serem comercializados aquela área, né, porque a população está aumentando e aí a cidade vai se expandindo e vai tomando ali essa área verde, né? Então isso vai causando também uma destruição dos hábitats, como nós estamos observando. O desmatamento, como nós falamos, a abertura de estradas, né, causa um grande impacto ambiental também, e a expansão agropecuária, como nós falamos, né, porque você vai retirar essa grande área verde para fazer ali atividades de agricultura e também de pecuária. Um outro conceito que a gente está visualizando nessa nossa aula de hoje é o conceito de nicho ecológico. O nicho é um conjunto de condições em que o indivíduo ou até mesmo uma população vive e se reproduz. Pode-se dizer ainda que o nicho é o modo de vida de um organismo na natureza. Então, a forma que essa espécie, né, de animal ou de vegetal, ela vive ali na natureza, o que ela faz, né, as atividades que ela desempenha, de que forma ela contribui para o meio ambiente, todas essas atividades, esse conjunto ali de condições, né, de atividades, ele é chamado de nicho ecológico. Olha essa nossa imagem, nós temos aí um tucano, né, uma ave bem conhecida também da nossa região, e o tucano, o que ele está fazendo? Ele está com uma fruta, né, uma semente no bico. Então, a gente sabe que alguns tucanos, né, por exemplo, eles têm essa dieta baseada em frutas. E a dieta, então, de um tucano, né, do que ele se alimenta, tudo isso faz parte do seu nicho ecológico, né, onde ele vive, o que ele faz, a forma que ele se reproduz, do que ele se alimenta, tudo isso, esse conjunto ali de atividades que ele desempenha, faz parte do seu nicho ecológico. Olha aí a nossa próxima imagem. E esse modo de vida inclui tanto os fatores físicos, né, que estão presentes ali no ambiente, como a umidade, a temperatura, quanto os fatores biológicos, como o alimento e os seres que vão se alimentar desse indivíduo. Então, ainda os seres que vão se alimentar desse tucano, né, que o tucano ele pode servir de alimento para um outro animal, né, então ele faz parte também do nicho ecológico dele. Como a gente pode observar agora um esquema, né, a gente observa um pouquinho mais sobre esse conceito de nicho ecológico, e aí a gente traz aqui uma imagem de um macaco e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o nicho ecológico do macaco. Certo? O macaco, como a gente conhece, né, lá na natureza, o macaco ele tem o quê? Ele vai ter alguns parasitas vivendo na sua pele. Né? É até comum a gente ver um macaco catando o outro, né, tirando ali esses parasitas, às vezes até eles comem aquele parasita, né? Então isso faz parte do nicho ecológico do macaco. O alimento, né, que o macaco consome naquele determinado local, a água, a temperatura e a umidade que vão influenciar também ali na dinâmica, né, do dia a dia aí desse macaco, vamos dizer assim. O local que ele utiliza, que ele encontra para se reproduzir, né, um local mais propício ali para que ele possa se reproduzir. Os outros macacos que interagem com ele, pode ser do seu mesmo bando, por exemplo, e os predadores, os animais que vão se alimentar desse macaco, né, como a onça-pintada, por exemplo. Então, tudo isso, todo esse conjunto ali de fatores que a gente está observando aqui, ó, fazem parte do nicho ecológico do macaco, certo? E a gente também encontra outros seres vivos, não só na natureza, não só lá na floresta, por exemplo, né, até mesmo alguns animais domésticos. Todos eles vão ter seu nicho ecológico, como as galinhas, por exemplo. A galinha a gente sabe que ela bota o ovo, né, que a gente consome esse ovo. Nós somos os predadores das galinhas também, né, a gente consome a carne desse animal. Vamos falar ainda um pouco mais, né, sobre os seres vivos aí em um ecossistema. Vamos ver um pouco mais sobre indivíduo e espécie. Vamos diferenciar isso aí, olha só. Então nós temos aí um indivíduo, né, ou também chamado organismo. E o que vem a ser, né, esse termo aí, indivíduo, também chamado de organismo? É a unidade de vida que se manifesta em um certo local. É aquele único representante, né, de uma determinada espécie. Por exemplo, uma arara. Né, a gente tem ali ó, uma arara azul, né, ou também a arara do peito amarelo, conhecida, arara vermelha, e tem um indivíduo ali da espécie, na verdade um humano, né, da espécie humana ali, como a gente está vendo. Então são indivíduos ali diferenciados, né, cada um ali
da sua espécie, certo? Então o indivíduo vai ser aquele único representante ali, como a gente pode observar, aquela unidade de vida que se manifesta em um determinado local, como a gente está observando ali. E a espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes que, ao serem cruzados entre si, produzem descendentes semelhantes e férteis. Tá? Então aí nós temos a espécie humana, né, que está segurando as araras. Temos uma outra espécie, por exemplo, a arara vermelha. Né? Então as araras elas vão fazer parte ali de um grupo, né? Elas vão estar no seu bando, por exemplo, das araras vermelhas. Então, elas vão desenvolver ali algumas atividades, né? Elas vão viver principalmente em pares, né? Quem já observou ali as araras voando, né? Observa que tem às vezes um grupo pequeno, mas se você prestar atenção, na maioria das vezes elas estão em pares, né? E se elas estiverem em 3, mais ou menos, se tiver um trio ali de arara vermelha, você observar ali de algum local, você vê as araras voando, se tiverem 3, provavelmente é o casal, né, o macho, a fêmea e o filhote. Aquele filhote lá, ele vai estar aprendendo ali a voar, né, a se desenvolver um pouquinho melhor, para quando ele chegar ali numa idade, tiver mais jovem, né, atingindo a fase adulta, por exemplo, ele já vai conseguir sobreviver sozinho. Então a gente sempre vai observar ali as araras voando em duplas, né, que são os casais, e eles ficam juntos até o final da vida, né? As araras ela tem essa característica e faz parte também do seu nicho ecológico, né? Essa atividade que a gente está observando, ok? Então, como a gente pôde observar lá, nós temos um indivíduo, né? Olha aqui, ó, um indivíduo. Eu estou sozinho aqui, sou um indivíduo, um organismo, né, de uma espécie que é a espécie humana. Quando a gente tinha lá o exemplo da nossa arara, uma daquelas araras somente, né, é um indivíduo, né, um único organismo da espécie das araras. E esses indivíduos, eles vão dentro de uma espécie, por exemplo, eles vão poder cruzar entre si e gerar descendentes, né? Gerar seus filhotes, e esses filhotes eles vão ser férteis, né? Capazes de também se reproduzir, ok? Muito bem. Então, dando sequência aí aos nossos estudos sobre os seres vivos em um ecossistema, a gente vai ver mais um pouco, né, sobre indivíduos e organismos aí na nossa próxima imagem. Então, olha só. Nessa imagem, nós temos 4 espécies diferentes. Nós temos aí a espécie do cão, a espécie do gato, da borboleta e do mamoeiro, né? O mamoeiro não podemos esquecer que um vegetal também é uma espécie, né? A gente tem uma espécie aí de uma planta. Então, temos aqui 4 espécies diferentes. A do cão, como nós falamos aqui na nossa primeira imagem, dos gatos, das borboletas e do mamoeiro. O mamoeiro está carregado aí, ó. Mas temos 7 indivíduos, ou 7 organismos, tá? De espécie, nós só vamos ter 4, né? Cães, gatos, borboletas e mamoeiro. Mas quantos indivíduos nós temos? Nós temos um indivíduo aqui, ó, um cachorro, temos 2 gatinhos nessa imagem, 3 borboletas nessa outra imagem e um mamoeiro aqui, tá? Vamos levar em consideração esse único aqui que está aparecendo aqui na imagem, tá? Só esse. Então, nós temos mais um aí. Então, vamos fazer a conta, né? Um cachorro, mais 2 gatos, 3, mais 3 borboletas, 6, e mais um mamoeiro, 7. Então, nós temos aqui, ó, 7 indivíduos, né? Ou 7 organismos, ok? Muito bem. Aí, na nossa próxima imagem, a gente entende um pouco mais, né? Você pode considerar um indivíduo como sendo uma unidade dentro de cada grupo de espécies. Sendo assim, de acordo com aquela imagem que nós observamos, nós temos um indivíduo da espécie Canis familiaris, e esse aqui é o nome científico da espécie dos cães, certo? Então, olha aí, nós temos aí, ó, Canis familiaris, né? Sempre que nos estudos aparecer Canis familiaris, você vai sempre observar o cão doméstico, né? Aquela raça ali, aquela espécie de cães domésticos. Então a gente tinha só um cãozinho lá. E na outra imagem nós tínhamos 2 indivíduos da espécie Felis catus. E Felis catus é justamente o nome científico, né, dos gatos, da espécie ali dos gatos domésticos. 3 indivíduos de uma espécie de borboleta. Como a gente não sabe especificamente qual é aquela espécie de borboleta, né, porque são várias, elas são bem semelhantes, a gente só coloca assim, olha, 3 indivíduos
de uma espécie de borboleta, como a gente pode observar, né? As 3 borboletinhas, então. E um indivíduo da espécie Carica papaya, tá? Então, Carica papaya é o nome científico daquela espécie de mamoeiro que a gente estava observando lá, certo? Então, nós temos aqui, ó, o mamoeiro, né? Então, a gente teve lá representado na nossa imagem o cão, né? 2 gatinhos, as 3 borboletas e um mamoeiro. Aí a gente observa, então, cada um da sua espécie, né? Cada indivíduo de uma espécie diferente, como a gente pôde observar. E aí, na próxima imagem, a gente vê um pouco mais ali desses seres vivos, né? Na natureza. Então, na natureza, as espécies são encontradas em lugares determinados. É como se fosse um endereço, né? Que é justamente esse conceito. Qual é esse conceito que a gente está revisitando aqui, ó? Esse lugar onde nós encontramos a espécie só pode ser o nosso conceito, né, de habitat, que nós acabamos de visualizar e de estudar anteriormente, ok? E realizam atividades específicas. Esse conjunto de atividades específicas, ela compreende o nicho, né? Ela faz parte ali do nicho ecológico daquele ser vivo. Olha só esses exemplos aí da nossa imagem. Temos aí 3 indivíduos, né, ou mais, porque já nessa imagem do meio tem vários, né? Então, olha só. Nessa primeira imagem, nós temos aqui um tatu, né? E esse tatu, ele está numa toca, né, que ele cavou ali no solo. Então, é um local onde a gente está encontrando esse tatu, é o seu hábitat. A gente sabe que ele vive nas florestas, né? Faz a sua toca ali no solo. Essa ação ali dele cavar a sua toca para ele se esconder do seu predador faz parte do seu nicho ecológico. Olha só, nessa imagem do meio nós temos aqui os cupins, né? E os cupins, a gente sabe, onde que a gente pode encontrar o cupim? Principalmente na madeira, né? Na madeira, no caule das árvores, por exemplo, né? No tronco das árvores, ou até mesmo na madeira das casas, né? É comum a gente encontrar os cupins. E o cupim, ele se alimenta da celulose presente no vegetal, né? Então, essa alimentação característica aí do cupim, ó, dele se alimentar do vegetal, retirar a celulose ali do vegetal, ela faz parte do seu nicho ecológico. E esse outro animal aqui? Bem comum, né? Praticamente todas as casas aí da região têm ou já tiveram um animal desse aqui, que é o jabuti, né? Bem conhecido nosso aí, o jabuti. E olha que interessante, as casas não são os habitats naturais dos jabutis, né? O jabuti ele vai ser encontrado também na floresta, né? Como a gente sabe. E olha só, do que o jabuti se alimenta, né? Provavelmente, principalmente de frutos, né? De sementes, de cascas de frutas, né? De vegetais, certo? E aí tem uma atividade bem interessante que é relacionada com o jabuti, né? Que a gente tem ali uma semente de uma planta, né? Do buriti, provavelmente, que o jabuti ele come essa fruta. E aí depois que ele faz a digestão, depois ele elimina, né, essa semente pelas suas fezes. E quando a semente ela passa por essa atividade, né, ela sai do seu estado de dormência, né, e ela consegue germinar. Né? Então é importante ali para a natureza porque o jabuti se alimenta da semente, do buriti, e aí depois ele pode, né, germinar, ajudar para que aquele vegetal ganhe ali uma nova árvore, né, um novo indivíduo, porque aquela semente que ele se alimentou, ela vai cair ali no solo e depois ela vai germinar, né? Então é importante essa atividade aí do nicho ecológico do jabuti, ao se alimentar das sementes, né, que ele está contribuindo para quê? Para a dispersão de sementes, que é aquela atividade da árvore, né, ter as suas sementes espalhadas ali por várias regiões daquela floresta, para que ela possa ganhar ali novos indivíduos, né? São novas árvores que vão germinar dali. E muitos animais contribuem para isso, como nós vimos o mico-leão-dourado, por exemplo, as aves, né? Outras espécies de macaco e o jabuti também, certo? Vamos relembrar aquele nosso conceito de população que nós estudamos anteriormente? Olha aí na nossa próxima imagem. Na população, então, nós vamos ter indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada região. E eles vão formar o quê? Uma população. Né? A gente acabou de ver isso na nossa aula anterior. Aí na imagem,
a gente tem uma população, né, de indivíduos aqui da nossa região, né, bem conhecido aqui na região amazônica, no nosso bioma da Amazônia, onde nós temos aí as onças, né, a onça pintada. E nós temos aí pelo menos umas 3 onças nessa imagem, né? Então a gente tem aí, ó, são 3 indivíduos da mesma espécie, então eles estão formando uma população, né? E eles vão viver em uma determinada região, uma região ali da floresta, por exemplo. Temos também o nosso conceito de comunidade, aí na próxima imagem. Todos os seres vivos de um determinado lugar e que mantêm relações entre si, formam uma comunidade. Nós temos uma comunidade marinha, por exemplo, formado ali por animais marinhos na nossa primeira imagem, onde a gente observa aqui, ó, essa imagem do fundo do mar, né? Nós estamos visualizando aqui na nossa imagem de número 1, nós estamos vendo aí os animais marinhos, né? Temos cavalo marinho, temos o tubarão, né? Outras espécies de peixe, temos os vegetais também, e a estrela do mar, né? Então são todos esses animais ali de espécies diferentes, né? Convivendo em um determinado lugar. E eles podem ter relações entre eles, né? De alimentação. Temos um peixe que pode se alimentar de um outro peixe menor. Então eles estão vivendo aí em uma comunidade. A mesma coisa acontece aqui na nossa imagem de número 2, onde nós temos seres vivos de floresta, né? Nós temos aí os ursos, por exemplo, as espécies de vegetais, né? Todos eles convivendo em um determinado lugar, tendo relações entre si, formando aí uma comunidade. E vamos observar agora o nosso conceito de animais silvestres. São todos os animais que vivem ou nascem em um ecossistema natural, certo? Como florestas, os rios e os oceanos. Então, aquele animal que a gente encontra lá na floresta, né, lá na mata, por exemplo, que é o lugar natural dele, né, ali é o seu habitat é onde ele vive. Então, ele é um animal silvestre. Por quê? Porque ele não é um animal doméstico, não é um animal que foi feito para viver dentro de casa, por exemplo. E esses animais silvestres, eles podem ser divididos em silvestres nativos e silvestres exóticos. A espécie nativa, né, um animal silvestre nativo, é aquele que é característico de um determinado lugar. Por exemplo, as espécies que vivem na Amazônia, né, que a gente vai encontrar aqui na nossa floresta amazônica, são espécies nativas, a gente encontra na nossa região, como, por exemplo, o gavião real, né, que está aqui na nossa imagem, certo? O gavião real, então, é uma espécie de uma ave, né, uma ave carnívora, predadora, né, que tem um canto ali, um canto não, né? Ela tem uma vocalização bem mais forte e se alimenta ali de macacos, né? De coelhos, por exemplo. Na imagem ao lado, a gente tem uma outra espécie de ave, que é a águia. E a águia, ela representa aqui pra gente uma espécie exótica. Por quê? Porque ela não é característica da nossa região. A gente vai encontrar essa águia, essa aí que é a conhecida águia americana, a gente só vai encontrar lá para a região da América do Norte, né? Ela é até símbolo ali dos Estados Unidos, né? Daquelas regiões, por exemplo, porque ela não é da nossa região, então ela é exótica, ela é de fora, ela é de um outro lugar, certo?